muitas merdas. Vamos para mais uma aulita sobre agora já entrar no finalzinho de termologia. Tudo junto, né? Que é gases. E gases eu vou dividir em duas aulas. A primeira é uma parte bem mais tranquila, eu acho bem mais fácil, digerível de entender. A segunda já é uma mais complexa, que ela emenda muito com química. Essa daqui já começa a emendar com química, mas a outra eu acho mais ligada à química. Porém, essa daqui você pode estudar química tranquilamente, tanto que tem livros que estudam gases em química. Então, um do lado do outro, beleza? Vê só, gases é propriamente só aquela parte dos estados físicos de agregação da matéria, que é o gás. Aquilo, só aquilo. Líquido e sólido não vai entrar aqui, até porque o nome gases. Mas acaba de dizer assim, pô, mas por que ele é tão especial? Porque o gás, além dele não ter uma forma definida, ele pode se expandir, pode ser comprimido, e aí ele permite ter um fluxo diferente do sólido e do líquido. Tanto que vocês vão ver que o próximo assunto, que é termodinâmica, o gás é extremamente importante justamente para nessa compressão e nessa expansão dele. Isso é de suma importância para a termodinâmica. Só o líquido não tem essa propriedade, só os gases. Aí o cara vai dizer, beleza, mas e aí? O que tem de tão importante isso aqui? O gás ele tem 3 transformações. E toda vez que a gente fala iso, quer dizer mesmo. O gás ele tem 3 partes importantes. Ele tem pressão, ele tem volume e ele tem temperatura definidas. E quando eu estou falando gás aqui, eu estou falando de gás ideal, tá, galera? Gás é aquele que obedece à lei de mecânica, é aquele que tem choques perfeitamente elásticos, é aquele que não sofre uma deformação diferente daquela que eu estou habituado a usar. Por exemplo, aqui eu vou usar uma deformação, vou comprimir ele. Mas o volume da molécula é infinitamente menor do que o volume do gás, enfim. Ele é um gás como se fosse perfeito para o estudo, como se não sofresse interferências durante o processo de estudo. Por exemplo aqui, ó. Quais são as 3 transformações? As 3 transformações são iso, 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 iso. Por quê? Porque eu vou manter um parâmetro constante e vou alterar os dois. Então ela pode ser isobárica, que aqui eu estou medindo a mesma pressão. Ela pode ser isovolumétrica ou isométrica, tanto faz. Isovolumétrica. Aqui já está dizendo volumétrica, volume. Isobárica é porque baros, alguma coisa assim, é do latim, que quer dizer pressão. E isotérmica, pô, também não tem o que fazer, né? Isotérmica é a mesma temperatura, beleza? Então, se eu manter a mesma pressão, o que é que acontece com os gases? Eles fazem isso aqui, ó. O volume do gás sobre a temperatura é constante, ou seja, se eu alterar um desses parâmetros, ele vai alterar o parâmetro depois também. Raoni, como assim? Imagina o seguinte, imagina que você tem um recipiente com um certo volume, a uma certa temperatura. Se tu aumenta a temperatura, o que é que vai acontecer com o volume? Ele vai aumentar também. Então, quando eu falar transformação, eu estou falando que você pegou um gás e você está fazendo uma transformação nele. Aquele gás vai continuar sendo o mesmo gás, só que com novos parâmetros, nova pressão, novo volume, nova temperatura, mas continua sendo o mesmo gás. Então, toda vez que você tiver um fluxo ou uma transformação de qualquer coisa, seja pressão, seja volume ou temperatura, ele vai cair nesses processos aqui. Se você manter o volume constante, o que acontece é a pressão. E aqui, por exemplo, eu posso dar o exemplo da panela de pressão. Na panela de pressão, se a temperatura 2 for maior que a temperatura 1, que é o que acontece, a gente bota a panela de pressão fechada, dá a temperatura, sei lá, de 25 graus, que é a temperatura ambiente. Você esquenta para 100. Esse cara é maior. Então, o que é que vai acontecer com a pressão? A pressão fica maior. Beleza? Lembrando sempre, depois eu vou dar os estudos das unidades aqui, que são importantes também. Na isotérmica, já ocorre uma coisa assim, ó, diferente de todos os outros. Pressão e volume são inversamente proporcionais. Temperatura com pressão e volume e temperatura, eles são diretamente proporcionais. Quando um aumenta, o outro aumenta também. Já a pressão e volume não. Quanto maior pressão, menor volume. Porque você está contido, então sua pressão aumenta muito. Beleza? A lei geral dos gases, você une os 3. P1, V1 sobre T1 é igual a P2, V2, T2. Tem gente que falava PVT povotó, PVT povotó. Enfim. Beleza, galera? Essa é a equação de gases. Raoni, eu preciso decorar os 4? Não. Decora só esse.
Então, se eu disser que é isotérmica, tá por temperatura. Por quê? Vai ficar isotérmica. Se eu disser isovolumétrica, tá por volume, vai ficar essa forma. Entendeu? Então, é porque cada um desses estudos aqui foram feitos por caras separados. Boyle Mariotti, Gay Lussac, cada um foi estudado em diferentes caras. E quando eles se juntaram, eles perceberam que eles estavam estudando indiretamente a mesma coisa, e eles perceberam que obedecia essa lei geral dos gases. Beleza? A equação de Clapeyron é o seguinte: você não vai transformar o gás, você não vai alterar nenhum parâmetro dele, seja pressão, seja volume, seja temperatura. Você vai estudar o gás isoladamente. Pega um frasco, estuda o gás naquela circunstância. Não altera a pressão, não altera o volume, não altera a temperatura. O que é que você vai obter? Você vai obter isso aqui, ó. PV igual a nRT. N é número de mols. Em Química 1 a gente vê que o número de mols é mozinho sobre mosão, que nada mais é do que a massa em gramas sobre a massa molar, que é dada em 1. R é constante geral dos gases. Bora lá? A constante geral dos gases vale 0,082. Tá bom? Vocês perceberem que se vocês alterarem a pressão para milímetro de mercúrio, você não vai usar 0,082. Você vai usar 8,31. Mas aí o parâmetro muda. Para o estudante do ensino médio, a maioria dos casos é 0,082. Ele vai dar. Não se preocupem com isso não. Beleza? Agora vai dizer, certamente, tu sabes que é das unidades. É verdade. O que foi que tudo aqui que eu vi? Eu vi pressão, eu vi volume, eu vi temperatura. Não foi isso? Deixa eu ver aqui o que mais eu vi. Aqui eu já dei as unidades, então não importa. Ó, número de mols é dado em mols, então não tem o que fazer. Isso aqui é mais química do que física. Dificilmente ele vai pedir isso aqui para você. Ele já vai colocar direto, se for física, tá bom? Pronto. Pressão é dado em quê? Pressão é dado em atm. Volume é dado em litro e temperatura é dado em Kelvin. Se ele der em Celsius, tem que passar para Kelvin, tá bom? Aí agora a gente vai para um outro parâmetro que é o seguinte: você pode ter um gás ideal e você tem um cara chamado CNTP. O gás ideal ele tem um volume fixo de 22,4 litros. Se na questão ele disser o gás ideal, você precisa de volume e ele não deu volume, o volume é 22,4 litros, beleza? E se ele falar CNTP? Galera, aqui entra um parâmetro que é meio confuso. Tem CNTP e CATP. Condições normais de temperatura e pressão e condições ambientais de temperatura e pressão. A gente confunde muito porque a pressão é a mesma, 1 atm. Não tem o que fazer. Pressão é 1 atm. O que fica muito confuso é a temperatura. A temperatura, na condição normal, é de 0 graus Celsius. No caso de 73 Kelvin. A condição ambiental de temperatura é de 25, 27 graus Celsius, aproximadamente 25. Por que ele coloca 27? Porque 27 mais 273 dá 300. Se eu colocar 25 vai dar 298, tá quebrado. Aqui eu vou colocar o quê? Apesar de ser CNTP, condições normais, era para ser 0 graus, a gente usa 27 graus Celsius, que no caso é 300 Kelvin. Certo? Essa distinção ocorre mais em nível superior. Aqui com vocês, CNTP, condições normais de temperatura e pressão, a gente vai admitir isso aqui, tá bom? Energia interna e trabalho de um gás. Isso é o elo do outro assunto. Porque energia interna é a energia que o gás tem dentro dele. No caso, o gás vai ter 3,5 e agora entra uma forma que vocês conhecem. nRT. Olha aqui, nRT. Raul, mas peraí, nRT é igual a PV. Então, 3,5 de PV. Qual é que eu uso mais? Você usa mais essa daqui. Tá bom? Se ele pedir energia interna, você vai ter que usar esse cara aí. E trabalho de gás. Qual a forma de trabalho em física? Trabalho é força vezes distância. Poxa, mas aqui a minha distância vai ser a altura. É verdade, a minha distância vai ser essa altura, porque vocês concordam que o gás está pressionando o êmbolo para ele subir. Então essa distância que ele vai dar vai ser a altura. Beleza. E pressão? Pô, aqui eu estou falando de descobrir a força. Aqui eu não tenho força. O gás ele exerce uma pressão. Qual a forma de pressão? Pressão é força sobre área. Então, olha só. Pressão é força sobre área. Passa para cá. Força é pressão vezes área. Deu uma travada aqui. Vamos substituir tudo agora? Vai ficar. Trabalho é pressão vezes área vezes H.
área vezes H num cilindro é o quê? É o volume. Então isso aqui, ó, é o volume de um gás. Então a gente vai dizer que o trabalho de um gás vai ser pressão vezes delta V. E aí depois a gente vai estudar em termodinâmica que esse gás pode sofrer uma expansão, pode sofrer uma compressão. Se a expansão é porque foi o gás que fez, a energia interna e tal, blá 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 blá. Tá bom? Enfim, essa parte aqui são gases. A próxima aula já vai ser a continuação dessa parte aqui. Beleza? Um beijo a todos vocês. Bons estudos!